um empate emocionante, realmente, no fim do jogo, não pode camuflar a quantidade de erros que o Goiás cometeu desde o início da partida. Eu sou Helder Dias, este é o vlog, o canal Verde 33. Uma hora eu acostumo a chamar isso de canal apenas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos discutindo aqui agora o jogo que terminou agora há pouco. Eu gravo isso ainda agora, madrugada do dia 3 de novembro, quarta-feira. O Goiás acaba de empatar por 2-2 depois de estar perdendo por 2-0 da Ponte Preta, num jogo que realmente poderia ter sido muito diferente, né? Nós vamos começar pedindo a você, a torcedor ou torcedora do Goiás, ou que não seja, que seja simplesmente simpatizante desse canal, que já dê sua curtida aí, que serve para a gente aumentar o engajamento dos nossos vídeos e fazer com que eles cheguem a mais pessoas. É um favor que eu peço de amigo, para que você possa fazer isso. Se não for inscrito nem inscrita ainda nesse canal, clica aí, também ative o sininho para receber aquelas notificações dos próximos vídeos, ok? E o Goiás começou errado desde a escalação. Era uma aposta, primeiro, o Goiás já está fazendo uma aposta, que é um técnico interino, até da comissão permanente do clube, né? Um técnico que também é funcionário do clube, um CLT, enfim, com carteira de trabalho e tudo, que é o Glauber Ramos, que para mim é um sujeito que já demonstrou competência, levando o time a sobreviver mais tempo, sem ser rebaixado na Série A do ano passado, mas que arriscou demais ao tirar o Aleph Manga do time e também barrar o Felipe Bastos. Eu acho que não era tão problema assim. Mas para mim o Goiás começou errado ao ter apenas um volante de ofício no meio de campo. Não precisava ser o Felipe Bastos, poderia ser o Caio Vinícius, que realmente não vem numa boa fase, mas ele parece se entrosar bem com o Rezende. Foi com essa dupla de volantes que o Goiás chegou a fazer aquela série de 10 jogos invictos, né? Então, para mim seria muito importante se os dois começassem jogando, ou se o Goiás tivesse uma dupla de volantes para segurar. Por que eu digo isso? Vamos analisar depois o problema do Aleph Manga, mas primeiro, falando disso, o que eu vi principalmente ali antes do primeiro gol da Ponte, o Goiás jogando a bola de um modo um tanto quanto displicente, parecendo não querer muito com o jogo, porque eu já disse para vocês, o Goiás não sabe jogar com a bola no pé. Quando o adversário entrega a bola para o Goiás fica perdido em campo. E faltou durante o jogo todo, não só no começo, durante o jogo todo, faltou aproximação entre os jogadores. O Goiás não consegue fazer uma transição tranquila da bola do primeiro terço para o segundo terço até chegar no ataque. É um jogo muito de balão, de ligação direta, principalmente com o Tadeu, mas zagueiro também faz isso. O que acontece para minimizar esse problema? O que o Elvis fez? O Elvis voltou praticamente ali para se posicionar como volante no começo do jogo, para receber a bola direto ali do Reinaldo ou do David Duarte. Muitas vezes, se vocês acompanham o jogo, ele fez essa volta, parecia que ele estava jogando de volante, porque o Goiás estava com o meio de campo desestruturado. Parece que não houve treinamento, ou se houve, não foi aplicado, porque o Elvis tem que ficar o mais próximo possível dos atacantes, para servir os atacantes, para dar a opção, se passar um ala, entregar a bola ali para um cruzamento lá da linha de fundo. E isso realmente foi para mim uma coisa muito estranha. Outra coisa estranha envolvendo o Elvis foi ele ser o marcador do Fábio Sanches, o que aconteceu, por exemplo, no gol, sempre em bola parada. No gol, no primeiro gol da Ponte, o Fábio Sanches cabeceia, vai lá no primeiro pau e cabeceia para dentro. Se você conseguir ver a reprise do jogo, eu tive a oportunidade de voltar no aplicativo, no app, no celular, e ver quem estava marcando. Fiquei curioso para saber quem estava marcando o Fábio Sanches e deixou ele chegar na frente daquele jeito. Era o Elvis. O Elvis não tem estatura para marcar o Fábio Sanches. O Fábio Sanches é um dos principais cabeças. A gente viu, lembra, apesar dos erros do Fábio Sanches no Goiás, ele fez muito gol de cabeça no Goiás e ele tem uma bola parada muito boa. Ele ataca muito bem a bola e foi o que ele fez. Enquanto isso, o Elvis deixou ele escapar.
ficou lá sem saber o que fazer. E ele foi lá, não tinha ninguém marcando, porque o Elvis ficou, foi lá, cabeceou para trás e fez o primeiro gol. No segundo tempo aconteceu a mesma coisa, o Elvis marcando o Fábio Sanches. Eu não entendi como é que foi, se ninguém deu essa instrução antes do jogo, ou se isso era determinante. Eu gostaria de saber. Se eu fosse repórter setorista e tivesse a oportunidade da coletiva de perguntar para o Glauber o que aconteceu, eu queria saber. Acho que é uma pergunta que ainda pode ser feita, né, pelos setoristas nas próximas entrevistas. Por que o Elvis tinha que marcar o Fábio e não um outro zagueiro marcar? Porque entre as várias opções, assim como o David Duarte é bem marcado, porque todo mundo sabe que já fez gols aí nas últimas partidas, fez 2 gols pelo Goiás na jogada. Elvis cruza de cabeça no escanteio, o David vai e faz. Do mesmo jeito, os outros times também têm zagueiros competentes, e o Fábio Sanches é um desses. Então, levou o primeiro gol. Depois, o segundo gol também pareceu um gol de pelada, o gol da Ponte. O time totalmente desorganizado, o Goiás uma bagunça em campo naquele momento. E, enfim, não poderia ter voltado para o segundo tempo quando terminou o primeiro. Realmente, o Glauber trocou os jogadores, voltou com o Aleph Manga, que deveria ter começado. E aí a gente entra... Voltou com o Felipe Bastos também, que era aquele que foi barrado, que talvez tenha sido o pivô aí da saída do Marcelo Cabo, porque ele era o preferidinho do técnico, mas voltou e o time melhorou. O time melhorou porque o Felipe Bastos voltou, talvez porque o Aleph Manga deu mais opção lá na frente, né? Porque realmente a coisa estava muito complicada ali naquele setor. O Wellington não dá conta, realmente o Wellington, tirando aquele que deu até uma falsa esperança para a gente naquele momento, quando ele entrou e fez o gol de empate contra o Vila Nova, naquele jogo que a gente acabou perdendo, porque saiu o segundo gol do Vila logo em seguida, e ele parecia aquele Wellington dos velhos tempos, que ele deu uma arrancada e fez o gol. Mas não, ele não consegue repetir isso, ele está em uma finalização muito ruim, um chute muito fraco, ele não tem conseguido finalizar com aquela potência que ele fazia, com aquela precisão. Então, não era o cara para entrar. Talvez o Bruno Mezenga ali, mas o Bruno Mezenga com o Nicolas não faz muito sentido, os dois jogando junto ali, né? A não ser para repetir o Rafael Moura com o Fernandão. Bom, 2 jogadores de área. Eu penso o seguinte, que o Glauber Ramos deve ter feito meia culpa de ter começado o time com essa escalação, deixando o Aleph Manga de fora. Precisou dele no segundo tempo. E ele foi lá e resolveu, fez um gol. O Dadá Belmonte também entrou muito bem, né? Então é alguém para se pensar também em ser mais bem aproveitado. Mas o Goiás realmente ele precisa melhorar bastante. É o que eu digo, olha, se for para subir desse jeito, para cair depois, para ficar nesse ioiô, não dá. E o Goiás precisa subir agora, mas todos nós torcemos para que isso ocorra. Mas quando eu olho os outros times e vejo a qualidade que tem o CRB hoje, a qualidade que o CSA, que está chegando agora, ganhou do Vasco, ganhou de novo, 2 jogos fora de casa, saiu para jogar com o Vasco e com Vitória, ganhou os 2 jogos fora de casa, né? Então o CSA nesses últimos 5 jogos da Série B vai fazer 3 em casa. O Goiás vai fazer mais 3 jogos fora de casa, saindo agora com o Operário, depois volta, faz o jogo com o Curitiba aqui, depois sai para enfrentar Guarani e Remo e termina com o Brusque. Então o Goiás tem um jogo a menos em casa do que, por exemplo, o CSA, isso pode contar muito. E também o CRB, o Avaí, o Curitiba, todos eles jogam hoje com um conjunto muito melhor. Chegaram com um padrão de jogo para esse final de Série B, enquanto que o Goiás ainda está naquela. O Goiás empatou os últimos 3 jogos, a gente sabe como foi, né? Empatou com o Londrina, daquele jeito que ninguém queria jogar bola. Pro Londrina ficou bom, empate com o Goiás reagiu no final do jogo. Contra o Botafogo, fez o gol no comecinho, parecia que ia ser um Goiás diferente, depois levou o gol, ficou com medo, não sei o que aconteceu também, não jogou mais bola, só no final que voltou a ter alguma, depois no finalzinho ainda o Botafogo até fez um pouco mais de pressão. Mas o que teve nesses 3 jogos de semelhante? O adversário preferiu dar a bola para o Goiás. Então o Goiás não sabe jogar com a bola no pé. Isso está desde o começo do campeonato desse jeito. Precisa entregar a bola para o adversário para ter espaço para o adversário vir e o Goiás ter espaço para fazer gol no contra-ataque.
e os adversários já sabem disso com o Goiás. Então precisava ter uma alternativa para isso. O Marcelo Cabo não deu conta. Espero que o Glauber consiga fazer isso. Agora nós vamos ter um intervalo menor, né? Tem jogo agora dia 6. Dia 6 é sábado. O Goiás enfrenta o Operário lá. O Operário numa fase ascendente, né? Não é um bom momento para pegar o Operário, mas talvez, quem sabe, né? Eles queiram reter a bola, ficar com a bola e enfrentar o Goiás. E o Goiás consiga alguma coisa no contra-ataque. Mas a defesa do Goiás não passa nenhuma confiança como passava no começo do campeonato. Está muito desorganizado, muito espaçado o time. Tem que avisar lá que dentro de campo, todo mundo vacinado, não precisa isolamento social. Os jogadores podem se aproximar, podem dar opção para fazer linhas de passe. E isso não tem acontecido no Goiás. E é muito complicado isso. É muito complicado porque os times estão chegando. O Guarani ainda joga, o CRB ainda joga nessa rodada, tem um jogo a mais, e o CRB, nenhum passou o Goiás, mas o Goiás precisa ter uma melhor ideia de jogo, precisa fazer isso acontecer. Não sei se é preparo físico, não sei o que está, sei que não está acontecendo, e isso preocupa muito, que o Goiás ainda está no G4, mas dos que estão no G4 e dos que estão logo atrás dele, nesse momento o Goiás é o time mais tecnicamente inferior. Então, gente, vamos torcer para que isso mude. Eu peço a você aí que não se inscreveu no canal, que se inscreva e comente esse vídeo, veja o que você dê sua opinião sobre o jogo, veja se possível, os melhores momentos, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para vocês ter um embasamento para de repente observar coisas que não observou também, ok? Um abraço. E vamos aí seguindo, torcendo para essa fase técnica melhorar do nosso Verdão, ok? Até a próxima, valeu!